Sinais e sistemas, aula 1, revisão. Então, conforme eu tinha comentado, antes de nós entrarmos no conteúdo propriamente dito da disciplina de sinais e sistemas, é necessário fazer uma revisão da base matemática necessária para acompanhar a disciplina. Então vamos fazer aqui um resgate histórico, né? Começando pelos números naturais, que tiveram suas origens com os egípcios. Então eles tinham a necessidade de efetuar cálculos, né? Principalmente na época da construção das pirâmides, e não estava sendo prático utilizar nessa contagem pedra, nós, riscos em ossos. Então essa era a forma primitiva, né? E aí a primeira evolução foi o aparecimento dos números naturais. E aqui está apresentado o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito. Então, após o surgimento dos números naturais, vieram os números racionais, né? Que surgiu da necessidade de representar partes de um inteiro. Então, por exemplo, 1/3, a terça parte, 1/2, a metade. Então, no Egito Antigo, durante as inundações do rio Nilo, muitas terras ficavam submersas e isso fazia com que elas recebessem nutrientes. Dessa forma, essas terras se tornavam muito férteis quando quando o rio recuava, né? E era possível utilizá-las para o plantio. No entanto, por mais que se tentasse, não se encontravam números naturais que pudessem representar as medidas das terras para cada proprietário. Então, nessa época surgiu a necessidade de utilização de frações e, com isso, os números racionais. Os números irracionais. Então, essa história é bem interessante, né? Porque até então existia uma crença de que tudo podia ser explicado por números, ok? Então, Hipaso, um discípulo de Pitágoras, demonstrou que nem sempre a razão numérica entre dois segmentos de reta resultava em um número racional. Então, ele demonstrou matematicamente que um número, a raiz quadrada de 2 ou de 5, não podia ser expresso como um número racional. Então isso significava que nem todos os elementos podiam ser expressos através de números inteiros ou racionais, e que existiam outros números além desses. Então aqui nós temos, por exemplo, a diagonal de um quadrado de lado unitário. Então o comprimento dessa diagonal é raiz de 2, e raiz de 2 é igual a 1,41421 se eu expressá-lo com 5 casas após a vírgula, né? 5 dígitos após a vírgula. Mas esse número, raiz de 2, ele é um número infinito e não periódico, ok? Então, o interessante é que durante essa época aí, os participantes, os discípulos de Pitágoras, juraram nunca divulgar essa descoberta. Mas Hipaso divulgou sua descoberta para pessoas que não pertenciam à seita, motivo que o levou a ser expulso da confraria. Algumas histórias contam que, além de expulso, ele foi morto por afogamento, pois foi julgado, preso por seus antigos colegas no mar. Então, essa história é uma história interessante de como que surgiu os números irracionais, exatamente após a demonstração de que o comprimento da diagonal de um quadrado de lado unitário é um número irracional, ou seja, um número decimal que possui infinitas. A gente nunca consegue chegar ao número exato, esse número após a vírgula. Ele é infinito, que o máximo que a gente consegue chegar é em uma aproximação. Aqui nós temos a aproximação com 5 dígitos após a vírgula. Números negativos. Então, até recentemente, esses números eles não eram parte do sistema numérico.
né? Então, o desenvolvimento do sistema bancário, o conceito de crédito e débito tornaram plausível o conceito de números negativos. Aí, mais uma vez, com a necessidade, o sistema numérico ele foi ampliado. Olha que interessante, uma equação que hoje é de resolução trivial, x mais 5 igual a zero. Então, quando surgiu o número negativo, a gente conseguiu resolver esse tipo de equação. Pois até então, com a inexistência dos números negativos, essa equação é uma equação que não possuía solução. X mais 5 igual a zero. Qual é o número que somado com 5 é igual a zero? Então, com a inexistência dos números negativos, nós não tínhamos a solução para esse problema. Agora é uma solução trivial, né? Quer dizer, todos sabemos que a raiz dessa equação é menos 5. Então, os números complexos. Então, a equação x ao quadrado mais 1 igual a zero não possuía solução no sistema de numeração real. Porque nós sabemos que x ao quadrado mais 1 igual a zero, a solução dessa equação é o quê? É um número complexo. Então, Descartes e Newton aceitavam os números imaginários como parte do sistema de numeração. Entretanto, ainda eram considerados como uma ficção algébrica. Somente por volta de 1777 foi que o matemático suíço Leonhard Euler introduziu a notação I para imaginário, para representar a raiz quadrada de menos 1. Definição de sinal senoidal. Então, um sinal senoidal é aquele que se comporta dessa forma, possui um valor de pico ou valor máximo, amplitude, sinônimos, e um período, um intervalo de tempo t, a partir do qual o sinal passa a se repetir, né? Então, esse sinal é uma função do tempo, v de t, que é igual a Vp seno de ômega t mais φ, onde ômega é a frequência angular, dada em radianos por segundo, e φ é a fase do sinal dada em graus. Então, a frequência angular é igual a 2πf, onde f é dado em hertz e é igual ao inverso do período. Então, nós temos aqui a definição de um sinal senoidal. Definição de fasor. Então, o que é o fasor? O fasor é um número complexo utilizado para representar uma função senoidal. Então, se nós utilizarmos a forma polar, que é a forma mais utilizada para a representação de um sinal senoidal, nós vamos ter uma amplitude e uma fase. Dessa forma, nós estamos representando um sinal senoidal com uma frequência angular específica. Porém, esse número complexo ele pode ser representado de várias formas. As mais comuns são a forma retangular, Z é igual a A mais JB, a forma polar, o módulo e a fase, mas também existe a forma trigonométrica e também a forma exponencial. Então, até então, a gente tem utilizado bastante a forma retangular e a forma polar. No estudo de sinais e sistemas, a forma exponencial, por exemplo, é bastante utilizada, né? A gente vai ter que se acostumar um pouquinho mais com essa representação. Trabalhando com números complexos. Então, considerando que nós não vamos utilizar a calculadora ou o MATLAB por enquanto, como é que nós trabalhamos com números complexos algebricamente, de forma manual, fazendo os cálculos de forma manual? Então, a soma de números complexos, escritos na forma retangular, eu somo as partes reais e somo as partes imaginárias, assim como a subtração, eu também utilizo a forma retangular, que é a forma mais simples para trabalhar com números complexos. Porém, eu tenho a forma polar, em que eu tenho uma amplitude e tenho uma fase, ok? Então, se eu voltar aqui para esse gráfico aqui, ó, a gente percebe exatamente que
a forma retangular ela pode ser facilmente convertida na forma polar. Como? O módulo vai ser igual a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, ok? E a fase vai ser o arco cuja tangente é igual à parte imaginária sobre a parte real. Mas vamos voltar lá. Então a gente estava aqui, né? Então, admitindo que a gente consegue converter da forma retangular para a forma polar e vice-versa, eu tenho um número complexo Z1, um número complexo Z2 e eu agora quero multiplicar esses dois números. Eu converto a representação para a forma polar e na forma polar é muito simples de realizar multiplicações ou divisões, ok? Então a multiplicação é feita através da multiplicação das amplitudes, dos módulos, e a fase é a soma das fases dos dois números. Já a divisão é a divisão do módulo do primeiro pelo segundo e a fase é a subtração do primeiro menos a fase do segundo. E como é que eu faço para converter da forma retangular para a forma polar? Então eu já tinha comentado que o módulo é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado e a fase é arco tangente de B sobre A. Daí eu realizo a conversão da forma retangular para polar. E como é que eu converto da forma polar para retangular? Então, a parte real é o módulo multiplicado por cosseno da fase e a parte imaginária é o módulo multiplicado pelo seno da fase. Então, o número imaginário representado por J ou I, né? São as duas representações mais utilizadas, apesar de que na engenharia elétrica a representação mais amplamente utilizada é o J, porque nós já temos o I para corrente elétrica, então o J é mais utilizado. Então é a raiz quadrada de menos 1. E o conjugado de um número complexo, né? A gente representa por Z asterisco e é igual a A menos JB. Então se eu tenho um número complexo Z, que é igual a A mais JB, o seu conjugado é A menos JB. Então, o primeiro vídeo dessa base matemática para a disciplina de sinais e sistemas eu encerro por aqui.